que o Senhor já colocaram no teu coração. Deus vem falar com o teu filho nesta noite. Senhor, vem falar com a tua igreja. Deus vem falar conosco que precisamos ouvir de ti hoje, Pai. Que viemos à tua casa para ouvir de ti, Pai. Para sentir a ti, ó Deus amado. Oh, Espírito Santo de Deus. E aqui eu peço a ti que proteja o nosso pastor, que o livre de todo mal, que o guarde embaixo das tuas asas, onde ele venha estar seguro. Que venha colocar por terra as pedras de tropeço no teu caminhar, as muralhas, em nome de Jesus. E assim eu entrego teu servo em tuas mãos nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos nessa noite, por essa oração e tudo, e vamos estar fazendo a obra do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo é o poder de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Então, já foi louvores, palavras, testemunho. Foi bastante coisa nessa noite. Vai continuar, né? Vamos ler uma palavra no livro bem conhecido, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Tá bom? Pode procurar enquanto você volta. Procura aí. A gente vai estar fazendo mais uma oração para cumprimentar o poder sobre as nossas vidas. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Então vamos orar mais aí, né? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, e te peço, toma a frente desta palavra que vai ser lida nesse lugar, meu Pai Todo-Poderoso Deus. Meu Deus, que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso coração para esta palavra, Pai. Meu Deus e meu Pai, o Senhor nos preparou para essa noite, para juntos nós meditar nessa passagem, essa carta aos Tessalonicenses. Pai amado, poderoso Deus, nós te pedimos que a mão do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, sobre a minha vida para me falar, e sobre o coração dos ouvidos para ouvir e se converter no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço agora e te agradeço no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Essa palavra tem o título: Exaltação à santidade e o amor fraternal ao trabalho, né? Glória a Deus. Fala de três coisas. Glória a Deus. É muito rica essa palavra. Vamos ler. Tem tempo, dá para nós meditar nela tranquilo. Fala assim: finalmente, irmão, vos rogamos, exaltamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continue o pregar. Continue o pregador cada vez mais, porque vos bem sabeis que os mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, não nas paixões da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todos. Antes as coisas como também antes vos demonstro. Testificamos, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Portanto, o que despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando, porém, a cadeia fraternal não necessita de que vos escrevesse, visto que o mesmo antes
instruído por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim fazia para com todos, irmãos que estão por toda a Macedônia. Exaltamos e vos, porém, a quem anda nisto, continue pregandeis cada vez mais. Procurai viver quitos ao trato do vosso próprio negócio e trabalhe com a vossa própria mão, como já vos temos mandado, para que andei honestamente para com os que estão de fora e não necessita de coisa alguma. Amém? Pode se acertar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Uma palavra muito rica, muito poderosa e muito boa, né? O primeiro versículo fala: finalmente, irmão, vos rogamos, exaltamos no Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis prosseguindo cada vez mais, porque vos bem sabeis que nenhuma demonstração vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui está falando bem claro no começo que nós temos que procurar uma forma, uma maneira de cumprir essa palavra em nossas vidas, porque realmente todos os cristãos, todas as pessoas que aceitou o Senhor Jesus Cristo para andar em novidade de vida, para andar conforme a forma de agradar o Senhor, o modelo que agrada a Jesus Cristo. Nós temos que ter um modelo agradável ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós sabemos que tem módulos para todas, tem gabarito para todas as coisas. E o gabarito do crente é obedecer a palavra de Deus. A regra do crente é estar alinhado dentro da palavra do Senhor, né? O tijolo tem uma forma para fazer, tem máquina para fazer muitas coisas, e sai sempre igual, sempre daquele jeito, daquela forma. Então, da mesma forma, nós como cristãos temos que entender que Jesus é a forma perfeita para nos enquadrar e nos colocar do modo correto para andar, da forma que agrade a Ele. Como Ele está falando nessa noite aqui, que nós temos que procurar uma forma de cumprir a palavra de Deus. Quando Ele fala uma forma de agradar a Ele, é uma forma de cumprir a palavra de Deus. Porque ninguém agrada a Deus se não cumprir a Escritura Sagrada, se não se cumprir os mandamentos do Senhor. Então, quando a pessoa não está cumprindo a palavra de Deus, também não está agradando o Senhor, não está andando na conformidade da palavra de Deus. Por isso que diz que não seja somente falador, o louvador, mas seja praticante do que louva e do que fala, para que possa, né, explicar na vida das pessoas que esperam uma mudança nas nossas vidas, né? É isso que o Senhor quer. Porque vos bem sabeis que os mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo, o mandamento tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Ele está falando que tudo que ele não fez dele mesmo, mas ele recebeu de Jesus e entregou às pessoas que estavam ao seu redor, e aonde ele ia pregar, aonde ele passava pregando, ele estava entregando essa mensagem, essa palavra. Então, é uma palavra de despertamento, é uma palavra de mudança. Aí, nós pedimos a Deus para falar conosco. Todos os dias Deus fala conosco. Muitas vezes nós que não damos ouvido à palavra de Deus. Porque muitas vezes você está passando uma luta, está passando um perrengue, está passando uma situação difícil, e você quer que Deus fale que você vai ficar bom nessa situação.
Você quer que Deus fale para você que você já fez demais e que agora Deus vai acertar a sua vida, vai mudar a sua história. Mas não é isso. Talvez a vida do ser humano está numa derrota para coisa porque ele obedeceu a palavra de Deus como cristão. Foi negligente na sua trajetória como cristão. Então aqui ele está dizendo assim, não sabeis que tem que cumprir a palavra de Deus? Tem que procurar viver dentro dos mandamentos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Aí ele continua falando, que cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra. Ou seja, cada um de nós tem que cuidar de nós. Aqui é onde que entra com maior cuidado, irmão. Aqui entra o refino da palavra de Deus. Porque lá na casa de João fala que quem prevarica e não tem a doutrina, não tem a Deus. Prevaricar é você não cuidar do seu vaso, não cuidar de você mesmo. É você não zelar por você mesmo, não zelar pela palavra de Deus. É prevaricar. É você querer ser santo, mas misturado com profano. Isso é prevaricação. Isso é uma blasfema contra o próprio Espírito Santo de Deus. Porque tem gente que diz que não blasfema contra o Espírito de Deus. Quando nós desconcordamos com a palavra de Deus, pois o autor da palavra é o próprio Espírito Santo de Deus, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Quem é o autor da palavra mesmo? O autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Ele é o autor. Ele que entrou nos homens e deu poder para escrever a palavra. Deu sabedoria para escrever a Bíblia Sagrada. Deu sabedoria para fazer a obra dele. Deu sabedoria para... Então, se o próprio Espírito de Deus, se a Bíblia Sagrada é a autoria do Espírito Santo de Deus, como tem falado, então, quando nós não obedecemos essa palavra, nós estamos dizendo que a obra do Espírito Santo de Deus não tem valor e não está sendo valida na vida de ninguém. Mas por que as pessoas querem e dizem que o Espírito de Deus é de Deus, quando o Espírito de Deus, quando alguém diz que está usado pelo Espírito de Deus, ele diz assim, irmão, Deus está te dando um carro, Deus está dando uma casa, Deus está dando isso, Deus está te curando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso. Então, nessa hora, todo mundo diz, é o Espírito Santo de Deus. Porque vem bajular e vem de acordo com o que você está precisando. Mas não lembra que Deus disse que aquele que faz a sua vontade não tem falta de nada. Quando ele fala que não tem falta de nada, até o mal pode estar assolando a nossa vida e nós temos que aceitar, porque ele disse que não faltará nada. Quando ele fala não faltará nada, ele está incluindo todas as coisas, está incluindo tudo, todo esse aparato, para nós entender, para nós ficar preocupados, porque muitas das vezes nós olhamos Deus como um Deus que vai sempre dar vitória para nós e que não é o Deus de cobrança e nem é o Deus que se ira. E ele diz, eu sou um Deus que me ira e um Deus que cobra. Está na palavra de Deus. Então a gente tem que entender os dois lados de Deus. Não é só entender que Deus é misericórdia e só isso e mais nada. O homem já está debaixo da misericórdia de Deus. Nós temos que sair desse negócio de misericórdia e fazer com que Deus ache graça em nós e mude a nossa história. Porque enquanto você estiver dependendo da misericórdia de Deus, você não agradou a Deus ainda. Nós temos que saber que Deus colocou nós em um lugar. E nós temos que prosperar agora e sair desse lugar. E melhorar a cada dia, que é o termo dessa palavra que estamos pregando hoje. Melhorar a cada dia mais. Nós estamos com a palavra de Deus, é impossível nós ler todo dia, escutar a palavra de Deus e não prodiguir, que é o que está falando a palavra. Prodiguir é prosperar no mundo espiritual. Prosperar no reino de Deus. Não é no mundo espiritual. Não é no mundo carnal. Prosperar no mundo espiritual. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Então que cada vaso saiba possuir o vaso em santificação e honra. Ou seja, Deus está dizendo assim, que você
seja um homem separado. Que você seja uma mulher separada. Separada da iniquidade. Separada do pecado. Separada da vaidade. Separada de todas essas coisas. Como que é ser assim? Você está na lama, andando sobre a lama, mas a lama não vai tocar em você, porque você não está bem preparado, está bem calçado, está bem fortificado. Porque o Senhor disse que casa na rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem tudo, mas a casa continua de pé. Porque a casa está edificada em Jesus. A casa está edificada na palavra. A casa está acreditando no projeto de Deus. Aí no 5 fala, não nas paixões da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Pronto, aqui está a resposta. Quando nós não colocamos o nosso vaso em honra e santificação, nós somos tidos como uma pessoa gentil que não conhece a Deus. Que não conhece a Deus. Então, é difícil servir a Deus, não é fácil. Porque nós temos que tomar decisões duras para nós agradar o nosso Deus. Aí nós olhamos. Mas é necessário fazer isso? Claro que sim. Quantos que não leram, que não viram, quando Jesus estava pregando aquele sermão, pregando para os doutores da lei, pregando a pessoa que estava ali, que ele tinha se perdido da sua mãe e dos seus irmãos, e ele estava ali. E ele estava procurando Jesus, estava procurando ele. E quando encontra, ele está pregando a palavra de Deus, ele está ensinando a palavra do Senhor. Então alguém manda um recado para ele, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e quer te ver. Ou seja, está me dirigindo, estão lá fora e quer te ver agora. Jesus apontou para aquelas pessoas e falou, minha mãe e meu pai são aqueles que escutam a palavra de Deus. São aqueles que escutam a palavra de Deus, que fazem a vontade de Deus. Ou seja, nós como cristãos, nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas, que é o que está faltando nos dias de hoje. Se Deus não for na minha vida acima de todas as coisas, eu não vou prosperar no mundo espiritual. Porque alguma coisa vai me tirar desse foco. Alguma coisa vai me distorcer desse caminho, vai me arrancar desse caminho santo e colocar no caminho da lama, no caminho da perdição, que é o que tem acontecido com muitas pessoas. Por que diz que a vitória não está no começo, nem no meio, mas está no final? Porque você aceita Jesus hoje, mas tem até o fim da sua vida para você andar como cristão. E quando está terminando os dias da sua vida, está chegando os dias finais da sua vida e você volta para trás, foi perdido todo o serviço que você fez na obra de Deus. Aí vai cair nessa palavra, aparta de mim que eu vos não conheço. Porque a partir da hora que nós pisamos na palavra do Senhor e nós abandonamos os mandamentos do Senhor, nós se tornamos desconhecidos para o Senhor Jesus Cristo. Nós só somos conhecidos enquanto nós estivermos em comunhão com a santidade de Deus, em comunhão com o reino de Deus. Porque automaticamente, quando nós deixamos de agradar a Deus, servir ao Senhor, gera-se uma grande barreira em nossa frente e nós não conseguimos mais ver Deus e Deus não consegue ele ver, mas cria uma barreira para se cumprir a palavra de Deus, que o pecado separa o homem de Deus. A falta de santidade separa nós de Deus. Então é fácil de entender. Por que a pessoa não entende? Porque não quer entender. E não fique pensando que você não quer entender, Deus vai te salvar, não. Deus só vai salvar quem entende a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus para saber o que você está fazendo aqui na terra. Nós temos que saber o que significa essa palavra. Nós temos que saber o que significa Jesus de Nazaré. Nós temos que saber o que significa a obra de Deus. Nós temos que saber o que significa a igreja. Nós temos que saber o que significa nós estar aqui nessa noite. Nós temos que saber por que estamos aqui nessa noite. O que vem buscar nessa noite. Nós temos que saber de tudo isso. Para quem entender e quer entender, você vem buscar essa noite o caminho, melhoria para a sua salvação.
uma aproximação de Deus, uma aproximação do Senhor. É isso, porque o homem não precisa de mais nada nessa terra, a não ser a presença de Deus. Porque uma mulher não pode levar, minha mulher não pode levar para o céu, e nem o teu marido pode levar você para o céu. O único que leva nós para o céu é só Jesus de Nazaré. Quantas pessoas que era crente na igreja, vive com Deus, o marido morre, a pessoa deixa de ir para a igreja. Então a pessoa dessa não estava servindo a Deus, estava servindo o parente. E é justamente isso que Deus quer, que as pessoas entendam. Paulo está tentando explicar isso, a diferença entre trabalho, santidade e tudo isso. Então a gente tem que entender e se identificar com a palavra de Deus para não perdermos a salvação. É isso que o Senhor quer. Ele continua, não nas paixões da concupiscência, como já disse, ou seja, quando o homem está na carne, a obra da carne atrapalha ele. A obra da carne desvia ele do caminho de Deus. Porque entre as paixões carnais, as pessoas se apaixonam até mesmo por outras pessoas. A carne, dentro da carne, esquece do reino de Deus, esquece das coisas de Deus, por causa da concupiscência carnal que desvia do caminho de Deus. Por isso que o Senhor disse que é para queimar a carne. Por isso que lá em Romanos está bem escrito que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas a inclinação do Espírito é vida, e vida com abundância, é vida de paz e crescimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dizemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Pronto. Aqui está dizendo assim, não engane seu irmão em negócio algum. Quando é que você engana seu irmão? Você faz as coisas erradas e você não fala para ninguém. Você não vou falar para o pastor, porque o pastor souber vai me chamar a atenção. Então eu vou fazer aqui, só eu e a irmã sabe, eu e a minha irmã sabe. Eu vou lá fazer isso, vou fazer aquilo. Você está enganando a si mesmo. Diz, não engane seu irmão em negócio algum. Quando você engana alguém, diz que Deus vai se vingar dessa pessoa. Está aqui, diz que Deus é vingador. Porque quando você engana seu irmão, Deus vai provar para você que não vai valer a pena você enganar seu irmão. Deus vai provar para você que enganação não faz parte do reino dele. Então Deus entra com a providência e Deus envergonha essa pessoa que sempre está enganando as outras. Ele diz que o enganador é de mal para pior, enganando e sendo enganado. As pessoas que enganam, ele está enganando, mas ao mesmo tempo está sendo enganado. Então ele é enganando e sendo enganado. Não prospera. Deus não deixa ele prosperar, porque ele está fora da palavra. Os enganadores não podem ter o reino de Deus, não podem morar no céu. Então está vendo? Ninguém oprima o seu irmão em negócio algum e nem engana o seu irmão. Porque enganação, quem engana é Satanás. Enganação é do inimigo. Aí o 7 fala, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí no 8, portanto, quem despreza estas coisas, não despreza o homem, mas sim a Deus. Aqui cai uma palavra muito rica e poderosa. Irmão, eu estou pregando essa palavra aqui. Olha que sabedoria Deus usou Paulo aqui para deixar para nós hoje. Ó, ele diz assim, aqui é Deus usando Paulo falando assim, quem despreza esse ensinamento, não está desprezando o pastor que está ensinando, mas está desprezando o próprio Deus, porque a palavra é de Deus, não é do pastor. A palavra não é do pastor. Se a pessoa despreza esse ensinamento, o próprio Deus vai ter com essa pessoa. Porque a palavra que está sendo pregada, que está sendo ensinada, aliás, toda a Bíblia Sagrada que é ensinada pelo pastor, as pessoas dizem, não vou escutar não, o pastor está falando, isso é coisa do pastor. Aqui está dizendo assim, bem claro, aqui está esclarecendo. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus. Está desprezando, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus.
A palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. Então isso aqui serve de despertamento para os ouvintes da palavra de Deus, para nós que aqui estamos. Porque tem pessoas que dizem, não, eu quero ouvir a palavra que eu quero. Ninguém tem direito de escolher nada. Você tem direito de obedecer a palavra de Deus. Nós não temos direito de dizer o que nós queremos diante do reino de Deus, como servo. Nós somos servos do Senhor, não é o Senhor que é o nosso servo, não. Não é Deus que é o servo do servo, não. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos, diz que o servo é para obedecer o seu Senhor. Servo é para obedecer o Senhor. Hoje o Evangelho não está dando certo, que as pessoas querem que Deus obedeça a Ele. E as pessoas querem que Jesus obedeça a Ele. Jesus veio para obedecer, Jesus veio para mostrar o caminho. Ele quer que você siga os mandamentos. Ele obedeceu a palavra do Senhor e cumpriu ela toda. Agora, Ele manda eu obedecer a Ele. Vamos obedecer a Jesus. Vamos obedecer os seus mandamentos. Vamos fazer a sua vontade. Vamos seguir os seus mandamentos. Vamos seguir as suas pisadas. Vamos seguir fazendo o que Ele quer. Porque senão não vai dar nada certo. Aí o cara diz, não. Muitas pessoas hoje chamam Deus, querem que Deus seja empregado dele. Que Deus seja empregado dos crentes. Deus seja empregado de alguns cristãos. Jesus seja empregado dele. Jesus não é empregado de ninguém, não. Nem principalmente Deus. Jesus, Ele abençoa e salva quem obedecer a sua palavra, quem viver na sua palavra, quem seguir os seus mandamentos. Ao contrário disso, não tem êxito no caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que estar atentos a toda essa palavra, porque ela é poderosa e ela é maravilhosa. Então, nós temos que estar firmes na santa palavra do Senhor, para não perder a bênção do Senhor. Quanto, porém, a caridade fraternal necessita de que vos escreva, visto que vos mesmo estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim fazia para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exaltamos-vos, porém, que ainda nisto continuei a prodiguir cada vez mais e procurar viver quitos o trato dos vossos próprios negócios e trabalhar com a vossa própria mão, como já vos tenho mandado, para que andei honestamente para com Deus. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo está falando do proceder, do tratado, do amor, de tudo isso, fazer tudo isso dentro da palavra de Deus, porque o negócio aqui é prodiguir, é prosperar no mundo de Deus, é prosperar no reino de Deus. Então a gente vê, entra ano, sai ano, e os crentes não mudam. O crente continua sendo aquela irmãzinha que lava 3 anos na frente, que não sabe ler a Bíblia, continua sem saber a Bíblia, continua, não passa, não conversa, não busca uma maneira de crescer e pregar, continua naquele mesmo mimice. Então Deus não fica contente com isso. Todo mundo tem que prosperar. Está falando aqui de prosperidade no mundo espiritual. Se nós não prosperarmos no mundo espiritual, nós estamos parados no nosso ministério. E o Senhor chamou para desarmar o ministério de cada um. Cada um de nós tem um ministério. É do louvor, da palavra, da revelação. Mas cada um tem um ministério. E tem que desenvolver nesse ministério. Tem que desenvolver na palavra. Entrando e saindo, os irmãos não prega, não procura melhorar, a prosperar em nada. Sempre é barrado. Não tem palavra para pregar não. Então não está fazendo nada, não está prosperando nada. O que é que está acontecendo no reino de Deus? O que é que está acontecendo com a palavra de Deus? Será que Jesus está contente com isso? Nós temos que chorar, dizer, Senhor, eu sou negligente. Aceitar que você é um negligente. Aceitar que você é um desleixado na obra de Deus. Aceitar que você precisa de mudança. Que você precisa dizer, Senhor, eu preciso de mudar, porque não dá para continuar dessa forma. Eu quero ver mudança. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado, eu quero ser o poder de Deus. Irmão, o poder vem através da palavra de Deus.
Não adianta você falar meia hora de língua ou falar até a noite inteira, mas não sabe pregar. Não adianta você ser usado, fala, mas você não sabe plantar as coisas na Bíblia, o diabo vai te engana, com palavras de engano, e leva você quando quer. E não é isso que o Senhor quer. Paulo estava aqui tentando abrir a mente das pessoas, para as pessoas aprender o caminho de Deus. Saber onde está pisando, saber onde está, saber se você está no caminho ou não está, saber o que você está fazendo ou não está fazendo. Eu vou dar um exemplo do irmão. Eu trabalho numa área que é complicada. Se eu não souber trabalhar no meu trabalho, eu não vou prosperar, eu não vou ficar lá. Porque todo dia chega novidade para mim, todo dia chega carros novos, todo dia chega novidade no mercado, e eu tenho que desenrolar nisso, eu tenho que aprender isso. Até cheiro de carro, você tem que ir nas carros e sentir o cheiro do carro e falar se aquele cheiro está correto dentro do carro ou não. Você tem que desenvolver em tudo isso, você tem que crescer em tudo isso, e tudo nós temos que crescer, e porque não desenvolver no reino de Deus e na palavra de Deus. Tudo. A missionária é professora, ela tem que estar lendo livro bastante, ela tem que estar comprando no mercado, contudo, ela tem que estar prosperando em tudo. Todo mundo tem que prosperar. Por que a obra de Deus fica parada? Por que ninguém prospera na obra de Deus? Então, o Senhor olha lá de cima e diz: está tudo parado no reino de Deus, mas tudo está funcionando no mundo carnal. Não é um erro? Por que aqui pro lado carnal funciona e pro lado espiritual não funciona? Você vê, você pode sair. Você vai hoje é quinta-feira. Hoje já começam os bailes nos centros de São Paulo, que começa de meia-noite, vai até 5 horas da manhã. E as pessoas estão lá, porque quer alegrar a sua carne, quer sentir prazer da carne, quer sentir o amor carnal, o amor que vem da carne, as paixões carnais, vem tudo isso aqui. E está lá, chega lotado de gente que vai. Mas as pessoas não querem procurar o amor espiritual, que é uma aproximação de Cristo, uma aproximação de Deus, uma aproximação de buscar o conhecimento que vem do alto, que é do alto céu. Então, nós não temos direito algum de cobrar nada de Deus, porque nós somos devedores de Deus. Nós temos que buscar, dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não estou fazendo nem um quarto daquilo que é para fazer na sua palavra. Muito obrigado, que o Senhor tem me dado comida, bebida, tem me dado emprego, tem me dado tudo. Eu sou devedor demais, eu não posso cobrar nada do Senhor. Se eu andasse do chão, até uma légua lambendo o chão aí, me humilhando aí até em teu nome, ainda isso era pouco. Mas o Senhor não quer que faça isso, só quer obedecer a sua palavra. O Senhor quer só que reconheça Ele como Senhor. O Senhor quer só que reconheça Ele como todo-poderoso, Deus fiel, que muda e que transforma. Né? É assim, nós temos que entender. Né? Está aqui. Como que estão de fora, não necessite de coisa alguma. Então o Senhor diz bem claro aqui, ó. Outra coisa que pega o crente. O crente, nós como cristãos, temos que dar bom testemunho para os que estão de fora. Nunca devemos comprar alguma coisa e ficar devendo a ninguém. Porque isso vai cair no ouvido de um fulano. O pastor comprou um negócio ali e não pagou. O pastor está devendo a padaria. O pastor está devendo o irmão. O pastor não comprou, não pagou para o irmão. O pastor era para fazer o trabalho do irmão, não recebeu o dele e não pagou. Tudo isso gera desconforto no reino de Deus. E gera atraso na obra de Deus. Porque é por esse tipo de pessoa que as pessoas não se convertem. Porque a pessoa, não, deu um milímetro de igreja, eu vou sair da igreja que nem o pastor fulano de tal, que nem a fulana de tal, não vou. E quem é o errado nessa história? E quem é que vai pagar esse preço nessa história? É os crentes que não cuidam da palavra de Deus e que são negligentes, que são responsáveis com a palavra de Deus, que não cuidam de si mesmo. Quando ele diz, cuida do teu corpo, cuida do tempo que é o Espírito de Deus, olha onde tu anda, olha o que tu fala, olha com quem tu anda, é isso que ele quer dizer, para não contaminar e não deixar Deus triste, né? Não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos estiga como os demais que não têm a esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também que Jesus dorme, Deus os trará com ele. Dizemos vós, porém, isto pela palavra do Senhor, que ficamos vivos para a vida do Senhor, não procedemos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido de voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, encontrará-se o Senhor nos ares. Assim estamos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Está vendo? O finalzinho da palavra está dizendo aqui que nós, como cristãos, nossa obrigação é falar que Jesus vem arrebatar a igreja. Ninguém vê ninguém falar do arrebatamento da igreja. A gente só vê as pessoas falar: Deus vai te dar isso, irmão, Deus vai te dar aquilo, irmão, Deus vai dar aquele emprego, Deus vai te dar aquele carro, Deus vai te dar aquilo, Deus vai resolver seu marido, Deus vai trazer uma família, Deus vai fazer. Não é nada disso. O Senhor está dizendo assim: o que é que está dizendo aqui no finalzinho? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, dizendo que o Senhor vai ressuscitar primeiro os que morreram, e depois os que estão vivos serão transformados, arrebatados, e encontrarão com Jesus, e os que morreram nos ares e serão levados para sempre, ficará com Deus morando no céu para eternamente. Mas eu não sei se as pessoas querem ir para o céu, porque quando falam em céu as pessoas ficam até tristes, parece que quer ficar aqui mesmo, né? Porque tem que ficar alegre, porque se o céu é o lugar, a expansão dos santos que foi preparado, que está para a Nova Jerusalém, para quem vai morar lá, mas hoje as pessoas não querem, porque as pessoas realmente querem que Deus seja seu empregado, para dar dinheiro, para dar condições financeiras, para enriquecer, para ele ficar gastando aqui e vivendo vida de luxo aqui, que é o que acontece com a vida dos falsos profetas enganadores, vivendo vida de luxo, vivendo dos melhores carros, melhor avião. Quem que quer sair de uma terra dessa, numa vida boa dessa? Não quer. Quem que quer deixar com roma de dinheiro, quer ter dinheiro para fazer o que quer, faz o que quer, anda para onde quer, mas a vida desses camaradas é só aqui. Lá no céu nunca vão entrar. Eles vão direto para o lago de fogo, que é a segunda morte. Tem gente que diz assim: o pastor não pode falar isso. Dentro da palavra eu falo. Você que não fala, você não conhece a palavra. Se você conhecesse, você falava também. Se você conhecesse a palavra de Deus, você falava do jeito que eu estou falando também. Agora você não procura ler a palavra, não procura ler o que está escrito, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma gota, que é o rico se salvar, porque o rico, ele se apodera do dinheiro que tomou do povo e vai gastar o dinheiro, ficar à vontade do dinheiro, e ele disse que não vai se salvar. Então, se não vai se salvar, por que eu vou dizer que o rico que está roubando, que roubou, que usou o nome de Deus em vão e ficaram ricos, vai se salvar? Se eu tenho que vai ser salvo, eu estou contra a palavra de Deus e eu não estou entendendo a palavra de Deus, mas se eu entendo a palavra de Deus, eu falo em cima da palavra. Jamais esses caras vão entrar no reino de Deus. Nunca. Nunca. O reino de Deus é para quem é santo, separado e consagrado para Deus, não para ladrão. Ladrão que roubou e que usou os fracos, os irmãos falsos que não querem obedecer a palavra de Deus, os crentes falsos que não querem obedecer a palavra de Deus, esses é que eles enganam, porque os crentes que têm visão de Deus, que é sábio, jamais cairá nesse erro, jamais cairá na boca do lobo. Deus não permitirá que os santos escolhidos dele se contaminem e nem percam o caminho de Deus, porque o caminho de Deus, ele abrirá o seu olhos e você não vai se perder. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não escuta. Quem não é de Deus, é fácil de enganar. E está lá escrito mesmo, Tessalonicenses. O Senhor disse que permitiu a operação do erro para enganar maior. A operação do erro vai enganar muita gente. E Deus permitiu. Porque ele não quer ser salvo. Quem quer ser salvo, se santifica, se separa e busca a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Guarda essa palavra nos nossos corações e vamos pedir a Deus que nos conduza para o céu. Se assim os que estão ouvindo quiser, obedeça a palavra, porque o céu é para quem é obediente. Dom de pregar, dom de falar, dom de louvar, isso não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos por essa palavra e pedimos que nos conduza para nossas casas na direção do Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Confirma o milagre em nosso meio, confirma as bênçãos em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para tudo sempre. Abençoa o culto de sábado, culto de domingo, abençoa todo, faz um milagre, abençoa o vizinho daqui da gente, faça um milagre nesse bairro em nome de Jesus Cristo, para tudo sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, você está bem? Amém. Oh,